Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da HQ As Aventuras do Superman Jon Kent, estrelando o filho do Superman, Clark Kent. As Aventuras do Superman Jon Kent é uma minissérie de 6 edições, escrita por Tom Taylor com a arte em sua maior parte do Clayton Henry. A primeira edição foi lançada em março de 2023, sendo finalizada em agosto de 2023, e a premissa é muito simples. No passado, o Jonathan foi atormentado pelo Ultraman, a versão do mal do Superman que reside na Terra 3. Nessa HQ, Jon terá a chance de enfrentar esse terrível inimigo, e como se não bastasse, ele ainda terá um passeio pela Terra de Injustice, aquele outro mundo dos jogos de videogame onde o Superman também é do mal. Qual vai ser a reação do Jon ao enfrentar essas versões malignas de seu próprio pai? Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder outras histórias completas, e sem mais demora, vamos à história! A história começa em uma outra realidade, onde uma versão alternativa do Superman está em uma batalha mortal contra o assassino dos Supermans. Aqui, vemos que ele já está praticamente derrotado. Seu inimigo, que está se aproximando, pergunta se Kal-El quer fugir, no que Kal-El diz que não vai embora daqui. E é quando é revelado que o assassino dos Supermans é na verdade o Ultraman da Terra 3. À medida que ele vem a toda velocidade e se choca contra o Superman, ele brinca dizendo que os Supermans nunca fogem. Depois disso, o Ultraman levanta o Superman com a mão em seu pescoço, mandando ele dizer sua última palavra. O Superman derrotado, com lágrimas nos olhos, fala a palavra Lois, no que o Ultraman mais uma vez brinca, dizendo que antes de morrer, todos os Supermans falam a mesma coisa. Daí, o terrível vilão dispara uma poderosa rajada de visão de calor que derrete totalmente o Homem de Aço. Tudo que resta são apenas seus ossos e sua capa rasgada voando ao vento. O Ultraman alega que está feito e sai por um portal em busca de um próximo Kal-El para matar. Então pulamos para nossa Terra, onde o Jon Kent e o Jay Nakamura conversam sobre o novo status do Jon, que agora finalmente tem uma identidade secreta. Contudo, nesse momento, eles avistam um meteoro cruzando o céu. Usando sua supervisão, Jon percebe que não é apenas um simples meteoro, e rapidamente isso se torna um trabalho para o Superman. Imediatamente, Jon entra em contato com a Oráculo e manda ela chamar os Titãs. E quando a Bárbara pergunta qual o motivo, Jon já chegou no local e avisa que o céu está caindo. Em uma rápida análise, a Oráculo descobre que milhares de satélites pertencentes às indústrias Lord saíram de órbita simultaneamente e se lançaram em direção à Terra. Como a maior parte da superfamília está fora do planeta, Jon faz o que pode para tentar destruí-los antes que atinjam o solo. A Oráculo avisa que ele pode ignorar os destroços que estão caindo na América do Sul e na América do Norte, porque os Titãs vão cobrir essa área. O problema é que ainda tem muitos destroços caindo nos outros continentes. Nisso, Jon passa a ver as pessoas da Terra, pessoas que precisam do Superman para salvá-las. Por um momento, ele acredita que não vai conseguir, até que, de repente, algo acontece. É como se o mundo tivesse parado para Jon. Ele sente uma mudança dentro dele, um poder que ele já sentiu outra vez. Sim, galera, nesse momento, Jon começa a irradiar poderes elétricos conforme vimos na saga Planeta Lázaro. Nesse ponto, ele não tem mais medo de falhar, mas aí uma outra coisa estranha acontece. Dessa vez, ele escuta uma voz dizendo que está vindo para ajudá-lo. Jon fica tão surpreso com isso que ele acaba perdendo a concentração e seus poderes elétricos simplesmente desaparecem. Mas também tem notícias boas. De repente, a Oráculo informa que todos os satélites sobre a Ásia desapareceram misteriosamente.
Seja lá quem fez isso, está vindo na direção de Jon a uma velocidade tão impressionante que os sistemas da Oráculo não conseguem acompanhar. O próprio Jon, à medida que destrói os destroços que caíram na África e na Europa, também se dirige à localização dessa pessoa e fica surpreso ao dar de cara com um homem fantasiado de Superman e segurando o último satélite. Após colocar o satélite no chão, o homem se apresenta como Superman Val-Zod, e Jon logo entende que ele é o Superman de uma outra terra. Como já tem muita gente por aqui, Val-Zod diz que é melhor eles conversarem em um outro lugar. Na verdade, ele diz a Jon que eles devem ir até a fazenda dos Kents, porque ele mandou uma aliada buscar alguém dessa terra que já o conhece, e assim tudo ficará mais claro. E, de fato, a aliada de Val-Zod é uma versão feminina do Tornado Vermelho que trouxe o Senhor Incrível pra cá. Michael logo o abraça, confirmando que tanto Val-Zod como sua aliada, a Tornado Vermelho, são heróis da Terra 2, então seria bem sábio escutar o que eles têm a dizer. Só que as notícias não são boas. Val-Zod diz que Kal-El, o pai de Jon, o Superman dessa terra, está em sério perigo. E não só ele. Na verdade, Kal-Els de todo o multiverso estão sendo caçados e assassinados por um kryptoniano distorcido conhecido como Ultraman. Ao ouvir esse nome, Jon fica muito surpreso. Para quem não lembra, na fase do Bendis, foi o Ultraman que manteve Jon preso por um longo período de tempo. Foi o Ultraman que roubou os anos que seus pais e ele deveriam ter passado juntos. Em outras palavras, foi o Ultraman que roubou a infância de Jon. A Tornado Vermelho diz que precisa de Jon, acreditando que ele junto do Val-Zod podem parar o Ultraman. A Lois, naturalmente, se recusa a deixá-lo ir. Ela não quer que seu filho chegue perto do homem que o torturou por anos. Mas a Tornado Vermelho explica que o Ultraman está usando um dispositivo que enfraquece qualquer Kal-El a nível celular. E como o dispositivo do vilão está sintonizado especificamente com o DNA de Kal-El, Jon e o próprio Val-Zod são imunes a esse dispositivo. Por isso, eles são a melhor chance que eles têm. Do contrário, o Ultraman vai aparecer aqui e vai matar o Superman. Infelizmente, eles já viram isso algumas vezes. E quando um Superman morre, não demora muito para seu mundo também morrer. A Lois segue recusando. Ela percebe que Val-Zod veio recrutar Jon enquanto Clark está fora, porque Clark jamais permitiria isso. Ele mesmo iria querer ir nessa missão e correr um grande risco. Só que é aí que a Tornado Vermelho explica que ela também perdeu seu Kal-El, revelando que na verdade ela também é uma Lois Lane. Isso deixa tanto a nossa Lois como Jon bem surpresos. A Tornado Vermelho continua dizendo que nesse exato momento, 1000 campeões de 1000 terras estão em grave perigo. 1000 Clark Kents, incluindo dessa terra, pode morrer a qualquer momento. E como há muito em jogo, ela pede por favor para que Jon viaje pelo multiverso e enfrente seu monstro. O capítulo começa com Jon lembrando de sua prisão na Terra 3. Ele passou anos preso em um vulcão e até hoje ele tem medo de espaços pequenos. Sem falar que constantemente ele era aterrorizado pelo Ultraman, que não deixava o garoto sair e ficava lhe provocando todo o tempo. Daí voltamos ao presente, onde vemos que o grupo se dirigiu até a Fortaleza da Solidão. A Tornado Vermelho, que é uma Lois Lane, está concentrada procurando pelo Ultraman, porque ela pode detectar cada vez que o Ultraman salta entre as terras. Jon traz consigo o projetor da Zona Fantasma, que todos acreditam ser a arma mais útil contra o Ultraman. Até que, de repente, a Tornado Vermelho os alerta que o Ultraman acabou de matar um outro Superman e eles precisam ir agora.
Rapidamente, John se despede do Jay e da Lois, que lhe entrega um pedaço de cristal, dizendo que tem uma mensagem dentro dele e que John pode precisar disso. Ela também pede para Tornado Vermelho cuidar do John, porque da última vez que ele viajou entre terras, ela perdeu anos de sua vida. Mas John lhes promete que ele vai voltar, e os lembra que o Superman nunca quebra suas promessas. Daí, John segue a Tornado Vermelho e o Superman Val-Zod através do portal e chegam até a localização do Ultraman, ou pelo menos na Terra em que ele está. À medida que eles avançam por esse mundo, John pergunta por que eles vieram atrás dele e não de outros Johns espalhados pelo multiverso, no que o Val-Zod explica que a grande maioria dos Johns existentes ainda são crianças. Eles até encontraram um John adulto, mas decidiram não convocá-lo porque seu universo está enfrentando um surto viral de antivivos. Pois é, galera, é uma ótima referência à HQ Deceased. A Tornado Vermelho elogia a atitude de John, afinal, ele fez uma escolha bem difícil, enfrentar seu maior trauma e se arriscar para salvar a vida de outras pessoas. Ela mesma diz que gostaria de ter tido um John com o Clark de sua terra, só que nessa hora ela interrompe essa frase para dizer que o Ultraman está chegando, mas infelizmente já é tarde demais. O Ultraman chega voando a toda velocidade e simplesmente quebra a Tornado ao meio para a surpresa de todos. Enquanto o Superman Val-Zod corre para recolher os pedaços da Lois, o pobre John é quem tem que enfrentar o Ultraman. E é aquela coisa, John não consegue ter uma reação imediata, o que permite que o Ultraman lhe acerte um baita soco jogando ao chão. Com esse golpe, John deixa cair o projetor da Zona Fantasma, algo que o Ultraman conhece muito bem. Então, rapidamente, ele vai até onde o Val-Zod e a Tornado Vermelho estão, os lembrando que ele os avisou o que aconteceria se eles continuassem aparecendo. E como era de esperar, ele ativa o projetor da Zona Fantasma e aprisiona tanto o Superman Val-Zod como a Tornado Vermelho para o desespero de John. Só que, antes de sair, Val-Zod diz para John não deixar o Ultraman vencer, e o Ultraman escuta o nome de John. Então o vilão pergunta se ele é o seu John, aquele que ele aprisionou no vulcão muitos anos atrás, no que John grita que nunca pertenceu a ele e dispara uma poderosa rajada de visão de calor que até rasga as vestes do Ultraman e o deixa com alguns ferimentos, mas que não parece lhe incomodar muito. Na verdade, ele fica rindo, dizendo que John parece muito irritado. O que o deixa incomodado é que ele sabe que John ainda assim está se segurando porque ele tem a mesma fraqueza de seu pai, que é a compaixão. Daí ele dá uma sequência de vários golpes em John, dizendo que ele nunca será capaz de derrotá-lo se ele não estiver preparado para matá-lo, e pergunta o que ele vai fazer a respeito disso, que é algo que John lembra que o Ultraman ficava perguntando o tempo todo enquanto ele estava preso. Essas palavras fazem John sentir uma grande fúria dentro dele, algo que até então ele vinha segurando, mas agora ele se deixa ser levado completamente por essa raiva. Por conta disso, vemos John novamente despertar seus poderes elétricos. O esquema de cores de seu traje é alterado quando ele usa essa nova habilidade. Ele parece mais poderoso do que antes, e agora é a sua vez de acertar vários golpes no Ultraman. Enquanto bate no vilão, John afirma que compaixão não é fraqueza. Fraqueza mesmo é você pensar apenas em si, que é a forma de vida do Ultraman. Após jogar o vilão contra o chão, John continua dizendo que apesar de ser praticamente invulnerável, o Ultraman governa através do medo. Ele pode ser muito poderoso, mas a verdade é que ele é fraco. O problema é que John não consegue controlar bem esses novos poderes elétricos. Ele começa a sentir essa força indo embora, como se ele tivesse esgotado todas as suas reservas de energia, e ele acaba caindo ao lado do Ultraman.
Nisso, o Ultraman começa a se levantar, dizendo que esses golpes de John foram os mais fortes que ele já recebeu. E olha que ele já esteve em muitas dimensões, irritando muita gente poderosa. Por isso, ele vai manter John aprisionado num vulcão para brincar com ele de vez em quando. E não só isso, ele promete que vai até a Terra Zero e matar a Lois. No entanto, nesse momento, alguém coloca a mão em sua testa, dizendo que não vai deixá-lo fazer isso. E vemos que se trata do Superman dessa Terra, que é o Superman de Injustice. Sim, galera, essa Terra em que John veio parar é a Terra 49, a Terra de Injustice, e o Superman não perde tempo em matar o Ultraman. Isso gera aquele momento de silêncio, onde um John espantado tem dificuldade em reagir ao que aconteceu. O Superman pergunta se John está bem, e quando ele olha nos olhos do garoto, ele fica bem surpreso com o que vê. Podemos ver até uma lágrima escorrendo em seu rosto, enquanto ele diz que John tem os olhos de sua amada Lois. O capítulo começa na Sala da Justiça da Terra de Injustice, onde a Mulher Maravilha conversa com o Superman sobre a chegada de John. Ela diz que o Superman precisa ser muito cuidadoso. Só porque John se parece com Lois e Clark não significa que ele é confiável, no que o Superman diz que é por isso que ele confiou o garoto ao único homem em que ele confia. Aqui descobrimos que ele está falando de Lex Luthor, o que confirma que essa história acontece no passado de Injustice, talvez durante os anos 4 ou 5 antes de Lex morrer. Bom, nisso, John acorda na Sala da Justiça e fica surpreso ao dar de cara com Lex Luthor. Ele até grita para Lex ficar longe dele, no que Lex, com toda a calma do mundo, explica que nessa terra ele é amigo do Superman. Quando John fica mais calmo, Lex explica que após alguns exames ele descobriu que John, de alguma forma, foi capaz de usar de uma só vez toda a energia que ele tinha acumulado. Ou seja, quando John utiliza aqueles poderes elétricos, por não ter controle, isso acaba consumindo toda a sua energia, por isso que ele desmaiou de exaustão. Mas Lex também sugere que se John aprender a controlar esse poder, ele poderia se tornar mais forte que o Superman dessa Terra. É aqui que Lex começa a explicar que o Superman dessa Terra passou por uma tragédia terrível, e depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Só que essa conversa é interrompida quando o próprio Superman entra em cena querendo saber como o garoto está. Quando ele descobre que o nome do garoto é Jonathan, ele fica bem emocionado porque se ele tivesse um filho, esse teria sido o nome dele. John ainda está um pouco chocado com o fato desse Superman ter matado o Ultraman, mas o Superman afirma que ele já perdeu sua esposa, seu filho e já se encontrou antes com um Ultraman. Então, quando ele viu aquele monstro em cima daquele que poderia ser seu filho, ele não conseguiu se controlar, embora ele afirme que não deseja a morte de ninguém. John também revela que aquele Ultraman veio até aqui porque ele estava matando todos os Kal-Els do multiverso. O Superman agradece a John por salvá-lo, e quando John explica que não estava sozinho e que seus amigos foram mandados para a Zona Fantasma, o Superman promete que eles vão dar um jeito de libertar seus amigos. Contudo, nesse momento o alarme toca e o Flash aparece dizendo que tem uma grande emergência. Quer dizer, primeiro ele fica surpreso ao ver um garoto numa fantasia familiar e que se parece absurdamente com o Superman. Mas depois ele explica que Star City e Gotham estão sob ataque. Ele sugere que eles partam para Star City, porque o Damian Wayne já tem a situação em Gotham sob controle. Ao ouvir o nome de Damian, John fica bem curioso com a situação. Ele pede para ir junto do Superman, mas o Superman, até irritado, recusa a ajuda do garoto. Após pedir desculpas por sua reação, ele pede por favor para que John fique aqui, seguro na Sala da Justiça, e vai embora dizendo que logo vai voltar. Mas é claro que John não pode só ficar aqui.
Daí pulamos para Gotham, onde vemos o Damian chegando até o quartel do regime que foi atacado, e ele sabe que quem está por trás desse ataque é o Batman, seu próprio pai. Lembrando que nessa história, o Damian apoia o governo tirano do Superman, enquanto Bruce é o principal opositor desse governo, sendo o líder dos rebeldes. Bom, Damian critica seu pai que tá machucando homens que têm família, mas Bruce retruca, dizendo que esses homens escolheram servir um governo corrupto e injusto, assim como o próprio Damian. Nisso, os dois já iam começar a lutar, mas antes que isso aconteça, Jon entra em cena e impede Damian de atacar seu pai. Jon tenta conversar com ele querendo saber o que está acontecendo, e ao passo que o Damian não sabe quem ele é, Bruce já se ligou que Jon é o filho do Superman, ele só não entende como é possível que ele esteja aqui. Só que, para a surpresa de Jon, Damian o joga facilmente contra uma parede, mostrando que ele tem super força. Jon não entende como Damian está tão poderoso, e para quem não sabe, é que nessa terra foi criada uma pílula que dá poderes extraordinários a pessoas comuns. Tanto que ele acerta um outro soco no Batman, que também o joga para o outro lado da sala. Jon, mais uma vez, impede o Damian de continuar essa loucura, no que Damian se afasta, dizendo que o Batman vai fugir. E, de fato, Bruce aproveitou esse breve momento para sair daqui. Não demora muito e o Superman, a Mulher Maravilha e o Flash chegam ao local, dizendo que o ataque em Star City era apenas uma distração, o que é confirmado pelo próprio Damian. Ele explica que o Batman estava aqui, mas por culpa desse garoto novo, Bruce fugiu. Jon não gosta muito de ser chamado de garoto por Damian, porque eles têm praticamente a mesma idade. Mas Damian sai de cena, dizendo para Jon nunca mais lhe atrapalhar. Assim que o Damian sai, o Superman pede desculpas pelo Damian. Acontece que nessa terra, o Dick Grayson morreu em um acidente trágico e Bruce culpou a Damian. Na verdade, Damian também se culpou, e depois disso, Bruce deserdou Damian e o abandonou. É aqui que o Superman também explica a Jon o que aconteceu nessa terra. Ele diz que depois que a Lois foi morta, enquanto estava grávida de seu filho, ele decidiu ser mais proativo e fazer mais para ajudar o mundo. Fazer um mundo com menos tragédias. Um mundo onde loucos e vilões não fiquem mais livres para ferir as pessoas. Eles começaram revertendo uma crise climática, derrubaram ditadores, pararam guerras idiotas e estão quase alcançando a paz mundial. Jon até diz que já perguntou ao seu pai o porquê dele não fazer mais. No que esse Superman acredita que talvez o Superman de Jon, assim como ele, sentia que esse não era o lugar dele para ele tomar essas decisões difíceis. O Superman até diz que quando Jon voltar, ele pode fazer o mesmo em seu mundo. Curioso, Jon diz que quer ver esse mundo que o Superman construiu. O Superman gostaria de mostrá-lo, mas Jon pede para ver sozinho, no que o Superman, após um momento de hesitação, concorda que Jon veja sozinho, dizendo que não tem nada a esconder. Nisso, o Superman retorna até a Sala da Justiça, onde a Mulher Maravilha diz que deixar Jon ver esse mundo sozinho é um grande erro. Jon é muito jovem, idealista e ingênuo para entender o que eles fizeram, mas Kal-El diz que não vai prender seu filho. A Mulher Maravilha o lembra que esse não é o seu filho, ao que o Superman diz que primeiro vai deixar Jon ver a verdade e depois eles vão conversar. Enquanto isso, vemos Jon voando ao redor da Terra, percebendo que o ar aqui é mais limpo que na sua terra, e ele nem consegue ouvir sons de bombas, tiros e violência em nenhum lugar. Quer dizer, de repente, ele escuta um grito, e rapidamente voa até a fonte para pegar uma criança que havia caído da janela antes que ela atingisse o solo. Só que é aqui que Jon percebe que tem algo muito errado. Assim que ele devolve a criança à mãe, a mulher inicialmente o agradece, mas depois ela fica apavorada ao ver o símbolo do Superman no traje de Jon. Ela simplesmente corre para dentro da casa pedindo desculpas e jurando que isso não vai mais acontecer. Quando Jon percebe isso, o medo dessa mulher, o Superman aparece atrás dele perguntando o que ele achou de seu mundo.
Ele até se vangloria, alegando que os heróis realmente fizeram a diferença aqui. Em pensamento, Jon agora entende porque esse mundo é silencioso e quieto. Não é porque esse mundo é pacífico, não é porque esse mundo é livre. Aqui é silencioso porque todos estão como que segurando o fôlego. Esse mundo é silencioso porque todos têm medo de fazer barulho. Esse mundo é quieto porque todos vivem com medo do Superman. O capítulo começa com Jon retornando à Sala da Justiça e sabemos que ele está abalado com o que viu nesse mundo. E o que o deixa ainda mais chocado é saber que o Superman dessa Terra e seus aliados estão trabalhando com o Sinestro. O Superman diz que o Sinestro tem sido bastante útil, ele tem ajudado os heróis a salvarem a Terra. Então Clark mais uma vez pede que Jon fique aqui na Sala da Justiça e diz que está muito feliz por tê-lo ao seu lado. Só que assim que eles saem, vemos os pensamentos de Jon. Ele encara tudo isso como um pesadelo. Esse mundo, essa Liga da Justiça, esse Kal-El, tudo que ele quer agora é dar um jeito de salvar esse mundo e voltar para casa. O obstáculo é que ele não sabe como fazer isso. Contudo, nesse momento, ele avista o Lex Luthor entrando em um caminhão, e curioso para saber para onde Lex vai, ele decide segui-lo. Como sabemos, nesse mundo, Lex é um aliado da insurgência do Batman, e se dirige até sua base secreta para se encontrar com ele. E mais, Lex trouxe o corpo do Ultraman. Sabendo que o Ultraman veio até esse mundo para matar o Kal-El, Lex começou a examinar o corpo do Ultraman, e encontrou em seu traje um dispositivo que pode drenar o poder do Superman. Ou seja, ele sugere que eles usem esse dispositivo para deter o Homem de Aço. Nisso, Jon aparece na base, e ouvindo toda essa conversa, ele diz que esse Lex é igual ao de seu mundo, um mentiroso obcecado em destruir o Superman. Logicamente, essa reação do Jon não é bem vista pela insurgência. Quer dizer, a Arlequina até diz que essa versão do Superman é muito fofa, já o Batman ordena que seus aliados não deixem o garoto ir embora. Quando Jon pergunta se eles realmente acham que podem detê-lo, ele fica bem surpreso que a Arlequina, a Batgirl e a Mulher-Gato todos partem para cima dele. Jon não entende essa reação, porque ele pode facilmente machucá-los se quiser, mas para sua surpresa ainda maior, o Batman simplesmente consegue pegá-lo e o arremessa contra o chão, quebrando todo o local. Curioso, Jon pergunta como todos eles estão tão fortes. É uma pílula que deixa todos com a força semelhante à do Superman, mas Jon ainda não sabe disso. E ao passo que as garotas o seguram no chão, o Batman continua batendo em Jon. Irritado com toda essa confusão, Jon novamente começa a ativar seus novos poderes elétricos. A Arlequina e a Mulher-Gato não entendem o que está acontecendo, e à medida que Jon olha atentamente para o Batman, isso deixa cada vez mais irritado. Ele simplesmente explode em energia elétrica, conseguindo se libertar, mandando todos saírem de cima dele e ainda dando uma bronca no Batman, dizendo que em todos os universos ele tem a péssima mania de julgar as pessoas em vez de ouvi-las. Com esses novos poderes, ele começa a dar uma surra em todo mundo. Ele dispara rajadas de energia no Batman, o jogando contra a parede, e faz a mesma coisa com a Arlequina e com a Mulher-Gato. Novamente, Jon não sabe como ativou esses poderes e nem sabe direito o que está fazendo. E quando a Batgirl parte para cima dele, em vez de atacá-la, Jon pede que ela pare, a chamando de Babs, um apelido carinhoso, revelando que ele sabe quem ela é. Bárbara fica bem surpresa com isso, e Jon explica que eles são amigos em seu mundo, e sua contraparte está feliz com o Asa Noturna, que está vivo e bem. Ele diz a eles que não quer lutar, e está apenas tentando entender o que está acontecendo aqui e, se possível, ajudar. E ao ver a sinceridade de Jon, Alfred aparece, dizendo que é muito bom ouvir isso e sugerindo que todos se acalmem por um momento.
E, de fato, alguns instantes depois, vemos Alfred servindo um chá a todos, e isso deixa John muito feliz. Saber que esse Alfred é exatamente igual ao que ele conhece. Com todo mundo mais calmo, Lex reconhece que suas ações parecem ser bem ruins. Mas a verdade é que ele já foi amigo desse Clark e tentou desviá-lo do caminho sombrio que ele está desde sua queda. Mas não teve jeito, e agora ele percebe que Clark deve ser parado. Ele diz que John pode ajudar nessa questão, e quando John pergunta se eles querem que ele lute contra seu próprio pai, o Batman diz que esse não é o seu pai. Afinal, nesse mundo, o Superman matou seu próprio filho. A Mulher-Gato corrige essa declaração do Batman, já que, na verdade, o Coringa drogou e enganou o Superman e ele acabou matando a Lois, que estava grávida. John aproveita essa oportunidade para dizer que Bruce não soube ser amigo de Clark quando ele passou por esse momento sombrio, no que o Batman responde que John parece ter problemas com o Batman de seu próprio mundo. Novamente, John não se intimida. Ele diz que sabe sobre a morte do Dick Grayson e sabe que Bruce afastou Damian no momento em que ele mais precisava de seu pai. E após um momento de encarada dos dois, John diz que pelo menos sobre isso o Superman estava certo. Então ele diz a Lex que não vai dizer nada ao Superman sobre isso. Ele já notou que existem dois lados aqui e está propenso a ficar do lado da insurgência porque é aqui que o Alfred e a Batgirl estão. Mas ele não vai entrar em uma luta sem investigar um pouco mais. Então voltamos para John, retornando até a Sala da Justiça, onde é confrontado pelo Damian Wayne. John diz que Damian sempre foi assim, desconfiado de todos. E quando Damian diz que John não o conhece, John começa a descrever o Damian. Tipo, que ele odiava quando Alfred cortava seu cabelo e o deixava comprido demais, o tipo de comida que o Damian gosta, o quanto ele amava o Dick e que ele sabe que Damian nunca o machucaria de forma intencional. John faz até o mesmo som que o Damian faz quando ele sabe que alguém está certo, mas não quer admitir. Ele explica que sabe todas essas coisas porque eles são melhores amigos em seu mundo. Mas Damian avança para cima de John, segurando em seu ombro e dizendo que eles não são amigos aqui. E ainda o ameaça, dizendo que se John machucar o Superman, Damian irá matá-lo. Dito isso, Damian simplesmente se retira. O que John não sabe é que, secretamente, o Damian plantou um rastreador em John. Daí, John continua a investigar. Dessa vez, ele vai atrás de alguém que não esteja envolvido em nenhum dos lados. E vemos que ele foi conversar com o Jay Nakamura dessa terra. A ideia é obter a perspectiva de alguém imparcial. E, realmente, durante essa conversa, Jay explica que enquanto o Superman afirma que está construindo uma utopia, na verdade, ele está apenas transformando o planeta inteiro em uma prisão. Ele revela que esse Superman é um monstro, e todo o seu regime apenas o segue cegamente, ou eles estão com muito medo de enfrentá-lo. Jay até acha que eles estão certos em estar com medo. Afinal, o Superman espancou o Arqueiro Verde até a morte e todo mundo viu ele matar a Canário Negro. O Batman e sua resistência são as únicas pessoas que o enfrentam. Daí, John agradece pela ajuda de Jay, eles se despedem com um abraço e John promete que vai fazer o possível para salvar o seu mundo. Ele agora sabe o que tem que fazer. Ele não sabe como vai fazer isso, mas sabe de que lado ele deve estar. Contudo, assim que John sai do apartamento, Jay escuta um barulho vindo da janela. Ele até pensa que John esqueceu alguma coisa. No entanto, para sua surpresa, infelizmente não é o John, mas sim o Damian. Colocando suas armas no pescoço de Jay, Damian exige saber sobre o que eles estavam conversando. O capítulo começa com o Batman recontando ao John o que aconteceu nessa terra. Ele conta como o Coringa drogou o Superman com uma mistura de kryptonita e toxina do medo que o levou a alucinar. Ele pensou que a Lois era o Apocalipse e acabou matando sua esposa grávida.
John fica bem comovido com essa história, acho que ele se coloca no lugar desse Clark. No entanto, apesar dessa tragédia, isso não é desculpa para as ações desse Superman e para o que ele se tornou. Tipo, o John esperava que o Batman fizesse algo assim. Não matar, mas tomar uma medida extrema para proteger o povo. De toda forma, com muita tristeza em seu rosto, ele diz que o Superman precisa ser parado. Nesse ponto, ele observa que todos estão olhando para ele, e quando ele pergunta qual o motivo disso, todos respondem que o que ele acabou de falar lembrou muito a Lois. A própria Arlequina se aproxima de John e pede desculpas pelo esquema que acabou matando sua mãe e o próprio John dessa realidade. Ela achava que nada poderia deter o Superman, afinal, o Superman sempre encontra um jeito. Sem falar que ela via todas as ações do Coringa como um simples jogo e nunca imaginou que o vilão iria vencer. Só que no momento que ela pede desculpas a John, John não aceita suas desculpas. Foi ela quem escolheu ficar do lado de um monstro e agora tem que conviver com isso. E a única forma dela viver com isso é por ser melhor, é por procurar ajudar a fazer a diferença. Essa é a única chance que ela tem para fazer o que é certo. Daí pulamos para a Sala da Justiça, onde o Damian Wayne apresenta o Superman para o aprisionado Jay Nakamura. O Superman não acredita que o Damian tem rastreado secretamente o John e até manda ele libertar o garoto imediatamente. Contudo, o Damian não vai fazer isso. Ele diz que John tem cegado o Superman e por conta de quem ele é, o Superman nem vê a ameaça. O Super acredita que o Damian está meio com ciúmes. E apesar de ter um pouco disso, Damian diz que soube por Jay que John tem falado com o Batman e se aliado à insurgência. O Superman se recusa a acreditar nisso, mas o Damian diz que plantou um rastreador em John e com a ajuda do ciborgue, ele mostra que nesse exato momento, John está em um pedaço de terra aparentemente vazio nos arredores de Gotham. Ele acredita que ali deve ter uma base subterrânea da insurgência, e esse é o melhor momento para a Liga atacar. Vendo isso, o Superman fica um pouco mais convencido, mas ele insiste que eles só vão atacar a base quando John sair de lá. Enquanto isso, na base da insurgência, John diz aos heróis que está com eles, mas não tem certeza do que eles devem fazer, pois ele não quer lutar contra o Superman e nem machucar ninguém. A Batgirl sugere usar o dispositivo do Ultraman para drenar os poderes do Superman, e quanto ao resto da Liga, eles podem usar as Super Pílulas, embora mesmo com elas ainda não dá para ter certeza de vitória. Isso só deixa John ainda mais preocupado porque tem muito poder de fogo do outro lado, mas o Batman diz que tem um plano. Ele sabe como atrair o Superman para deixá-lo sozinho longe da Liga, e diz que amanhã eles vão iniciar um ataque. Daí, John vai embora para não levantar suspeitas, mas antes de voltar para a Sala da Justiça, ele decide passar em outro lugar. Bom, acontece que uma hora depois que o John vai embora da base, o alarme da insurgência começa a tocar sem parar, porque Luthor enviou uma mensagem dizendo que o Superman está a caminho. E, de fato, nesse momento há uma grande explosão no local, até que o Superman finalmente aparece com a Liga da Justiça. O Batman fica bem surpreso com esse ataque. Ele até pensa em distribuir as pílulas de superpoderes para seus aliados, mas o Superman não vai deixar. Com a visão de calor, ele destrói todas as pílulas que estavam sobre a mesa, enquanto o Lanterna Amarelo Hal Jordan usa seus poderes para aprisionar a Batgirl e a Arlequina. A Mulher-Gato até pretendia atacar o Superman de surpresa, mas ela é nocauteada instantaneamente com apenas um tapa da Mulher Maravilha. Bruce fica desesperado, ele até ia usar alguma carta na manga. No entanto, assim que ele vai pegar algum dispositivo no seu cinto de utilidades, o Flash rapidamente usa seus poderes para remover o cinto de utilidades do Batman, o deixando completamente vulnerável. O Superman logo pega o Batman pelo pescoço, que pergunta como eles acharam esse lugar. Clark diz que foi graças ao John. Bruce não acredita nisso, até que o Damian aparece dizendo que é verdade. John os trouxe até aqui, embora ele não soubesse que estava fazendo isso.
Ao mesmo tempo, vemos que Jon voou direto até a Fortaleza da Solidão. Essa fortaleza não é muito diferente da nossa, então ele não teve nenhuma dificuldade em saber como entrar aqui. Lembram que antes de Jon viajar pelo multiverso, a Lois entregou para ele um cristal contendo uma mensagem lá no primeiro ou segundo capítulo? Pois é, assim que ele encaixa o cristal na Fortaleza da Solidão, aparece uma gravação da Lois dizendo que Jon tem todos os motivos do mundo para odiar o Ultraman. Mas ela também sabe que os maiores poderes do Jon é sua compaixão, seu coração e sua empatia. É isso que o torna um Superman. E ela encerra a mensagem dizendo que o ama e pedindo para que ele volte logo. Só que nesse momento, Jon é surpreendido com a presença do Jonathan e da Martha Kent. Para quem não sabe, o Superman dessa terra mantém os dois aqui na fortaleza em segurança desde que os governos dos Estados Unidos tentaram matá-los. Aí temos um encontro interessante aqui. Jon explica que é filho de Lois e Clark de uma outra terra, e os Kents revelam que seu filho está apenas ferido, mas que não foram capazes de ajudá-lo. Jon até diz que queria ajudar esse Superman, mas ele também quer ajudar esse mundo e para isso ele terá que detê-lo. No que a Martha responde que se ele conseguir tirar Clark do caminho sombrio em que ele estará o ajudando. Entretanto, nesse momento, uma transmissão do Superman aparece na tela principal da fortaleza. Acontece que o Superman está fazendo uma transmissão para todo mundo. Ele anuncia que a insurgência foi finalmente capturada e que o destino deles já foi decidido. A Bárbara Gordon e a Selina Kyle serão presas por fazer parte da insurgência que ameaçava o mundo inteiro. Já o Bruce Wayne e a Harley Quinn serão executados por todos os seus crimes contra a humanidade, o que deixa Jonathan e Martha bem chocados com essa atitude. À medida que Bruce está sendo levado, ele diz a Clark que o Jon irá pará-lo porque ele é um Superman que tem códigos morais, tanto que, em menos de 48 horas, ele decidiu ficar contra o Superman dessa terra. A Arlequina também tenta dar uma lição de moral no Superman, logo ela que fez parte do esquema que tirou tudo dele. Por isso, ele nem a escuta, muito pelo contrário, ele se volta contra ela, dizendo que depois da execução de amanhã, ela nunca mais vai abrir a boca. O último capítulo começa na Sala da Justiça, onde a mídia global se reuniu para transmitir a execução do Batman e da Arlequina. O Cyborg diz ao Superman que através da análise de Luthor, ele descobriu de que mundo Jon veio, e ele até criou uma máquina que pode enviar Jon de volta ao seu próprio universo se ele tentar intervir. Mas o Superman ainda está convencido de que Jon vai entender o que ele está fazendo. Só que assim que Clark sai, a Mulher Maravilha diz ao Cyborg para ele estar pronto assim que o Jon aparecer. Inclusive, ela ordena que o resto dos heróis procurem Jon por toda a Terra. No entanto, Jon não está na Terra. Sabendo que terá que enfrentar toda a Liga da Justiça para salvar o Batman e a Harley, o garoto decidiu ficar um pouco no sol para carregar ao máximo seu poder. Até porque ele espera usar seus novos poderes elétricos, mas não quer que sua energia se esgote rápido. Então ele coloca seu plano em ação. À medida que está voltando para a Terra, ele observa vários membros do regime do Superman espalhados pelo mundo à sua procura. Por isso, ele decide começar pelos mais perigosos. Primeiramente, ele vai até o Flash. Mas, em vez de lutar, Jon pergunta se Barry realmente concorda totalmente com essa execução que o Superman planeja fazer. Nisso, o coração do Flash acelera mais que o normal, então Jon sabe que Barry não concorda com isso. Jon até diz que sabe que o Flash pode pará-lo, mas apenas dessa vez ele pede que Barry fique de fora para que ele possa salvar tanto Batman como a Arlequina. Usando a super velocidade, em alguns segundos eles conversam por horas, compartilhando ideias, pensamentos, com Jon fazendo promessas e Barry aceitando suas condições. Tipo, o Flash não quer abandonar o Superman, que é um amigo que cometeu alguns erros terríveis. Ele realmente vai ficar de fora dessa, mas se Jon machucar o Superman, ele garante que vai pegar o Jon.
Na sequência, Jon usa sua super audição para localizar a Mulher Gavião e a ataca de surpresa, primeiramente removendo suas asas, a nocauteando, mas deixando ela em um lugar seguro, porém sem comunicações. Com sua supervisão, ele localiza o brilho do Lanterna Amarelo, Hal Jordan. Jon se move tão rapidamente quanto a vontade pode se formar, ou tão rápido quanto o medo. Antes de sequer Hal perceber que Jon está lá, Jon já removeu seu anel de poder, o deixando impotente. Daí chega a hora de Jon enfrentar aquela que ele mais tem medo, a Mulher Maravilha. Jon sabe que não pode se segurar contra ela, ele tem que usar tudo que tem, e felizmente é aqui que ele consegue controlar seus poderes elétricos. Agora que está mais poderoso e mais rápido do que nunca, ele ataca furtivamente a Mulher Maravilha, a levando para o espaço. Só que depois que eles passam de Júpiter, Diana começa a reagir. Ela finalmente consegue atacar Jon quando eles chegam em Titã, que é uma das luas de Saturno, e o som da cotovelada de Diana quebrando a mandíbula de Jon é ainda mais alto devido à densidade da atmosfera. Com Jon na superfície da lua, a Mulher Maravilha diz que Jon poderia ter sido o amor que Clark perdeu, mas agora ela vai ter que enterrar o desapontamento que ele é no pó dessa lua. Só que Jon não pretende lutar contra Diana. Primeiro, ele diz que a Mulher Maravilha jamais falaria assim, e depois ele passa por ela, agarrando seu laço da verdade e voando de volta para a Terra. É verdade que a Diana é muito rápida e pode voar em altas velocidades hipersônicas. No entanto, com sua velocidade aumentada, Jon sabe que ele só precisa ganhar um pouco de tempo. Ou seja, no momento em que a Diana voltar para a Terra, Jon já vai ter feito o que precisa fazer. Bom, depois dessa luta, Jon vai até Gotham para tentar convencer aquele que seria seu amigo, o Damian, a acabar com essa loucura do Superman. Enquanto segura o laço da verdade, Jon diz a Damian que acredita nele e que acredita que ele pode ser um dos maiores heróis do mundo. Ele então entrega o laço ao Damian e pergunta se ele realmente deseja que Bruce morra, e Damian admite que não. E essa conversa se encerra com Jon dizendo que o Damian não precisa da aprovação de um ditador. Ele até o aconselha a encontrar o Alfred de seu mundo e pedir conselhos. Ao mesmo tempo, o Superman, que está na Sala da Justiça, tenta falar com Flash e nada de resposta. Ele tenta falar com a Diana, com o Damian e nenhum deles responde pelo comunicador. Jay Nakamura, que está em uma cela próxima, diz a ele que o Jon deve ter chegado até eles. O Superman fica muito furioso, acreditando que o Jay envenenou seu filho contra ele, no que Jay responde que esse Superman é tão malvado que Jon nem precisa de supervisão para ver o que ele realmente é. Isso só deixa Clark ainda mais irritado. Ele simplesmente invade a cela do Jay com sangue nos olhos, mas é nesse momento que finalmente o Jon aparece. Ele já chega destruindo a cela do Jay e pede para o Superman confrontá-lo do lado de fora, na frente da mídia. É aqui que Jon revela que ele já libertou o Batman e a Arlequina, e tudo isso só aumenta ainda mais a raiva de Clark. O Superman diz que Jon não sabe o que está fazendo. Jon só tá aqui há pouco tempo, então como ele ousa julgá-lo? Jon não tem ideia do que esse Clark perdeu e o que ele já fez para proteger esse planeta. Como exemplo, ele até pergunta o que Jon faria se ele matasse o Jay nesse exato momento. No que Jon responde que se Clark fizesse isso, ele faria de tudo para que Clark enfrentasse a justiça, mas não o mataria. Clark não acredita que é possível alguém ser mais forte que a raiva ou o luto. Mas Jon responde que o Superman tem que ser. Só que sabemos que esse Superman já passou de todos os limites. Para testar a Jon, ele faz mais uma atrocidade e realmente quebra o braço do Jay. Isso deixa Jon tão irritado, tão furioso, que na mesma hora ele acaba ativando seus novos poderes elétricos. O Superman até dá aquele sorriso maléfico. Ele quer que Jon lhe mostre tudo o que tem, e que mostre o seu pior ao mundo para validar seu argumento, seu ponto de vista. E, de fato, Jon corre a toda velocidade para cima do Superman.
Lembrando que, pelo menos temporariamente, Jon está mais rápido e mais forte que esse Clark. No entanto, para a surpresa do Superman, da mídia e praticamente de todo mundo, em vez de atacá-lo, Jon simplesmente o abraça. Sim, galera, Jon abraça esse Superman dizendo que sente muito pelo que aconteceu com ele, mas isso não justifica o que ele fez e que ele precisa encarar a justiça. O Superman até se surpreende um pouco com isso, mas depois ele ataca furiosamente Jon, o chamando de santinho, hipócrita, e exige que Jon lute com ele, mas Jon se recusa a fazer isso. Ele não vai dar o que esse Clark quer. Jon não vai machucá-lo, porque Jon é realmente um Superman e definitivamente esse Clark não é. Jon até diz que esse Superman não o perdeu, porque ele jamais nasceria desse Clark que tem um pensamento completamente distorcido. Depois, Jon se volta para as câmeras que estão transmitindo tudo isso e diz que o que todo mundo precisa saber é que o Superman não mata. O Superman não lidera através do medo ou da violência. Ele não intimida, ele não é cruel ou vingativo. Em vez disso, o Superman é um amigo que sempre ajuda. E se Clark não aceita essa mensagem dele, talvez ele escute uma outra pessoa de seu mundo natal. É nesse momento que Jon apresenta para esse Superman aquela mensagem que a Lois lhe deu antes de partir para enfrentar o Ultraman. E embora ela esteja falando sobre o Jon e o Ultraman, tudo o que ela diz pode facilmente se aplicar ao que aconteceu com esse Superman e o Coringa. Tipo, é como se a Lois estivesse dizendo que esse Superman tem todos os motivos do mundo para odiar o Coringa e o que aconteceu com ele. Mas ela também sabe que os maiores poderes de Clark é sua compaixão, seu coração e sua empatia. É isso que o torna um Superman e ela encerra a mensagem dizendo que o ama. Nesse momento, podemos ver o Superman meio que caindo em si. Parece que Jon finalmente alcançou o coração desse Clark. Contudo, nessa hora, Jon é atingido por um tipo de raio. Lembram do plano do Cyborg com a Mulher Maravilha? Pois é, o Cyborg atira nele com seu dispositivo e Jon começa lentamente a desaparecer e a voltar para a Terra Zero. Clark fica desesperado com isso. Ele até pede para que Jon não o deixe de novo, mas antes de desaparecer, Jon diz a esse Superman que espera que ele possa mudar seu caminho. Só que, independentemente disso, a humanidade assistiu o que aconteceu aqui. Clark ainda vai ter muitas pessoas ao seu lado por causa da sua força, mas hoje Jon também mostrou ao mundo o quão fraco ele é, mostrou como ele perdeu. Em outras palavras, a tirania desse Superman está perto de acabar. Dito isso, Jon finalmente volta à Terra Zero. Em seus pensamentos, podemos ver que ele agora entende o porquê que seu pai hesita se envolver em certas coisas. Não é porque é difícil enfrentar esses problemas, é porque, na verdade, seria fácil demais e o resultado poderia ser um mundo igual ao que ele viu. A história termina com Jon chegando à Terra e percebendo que tem alguma coisa muito errada aqui. Ele escuta gritos e também uivos. E isso é na verdade um gancho para um próximo evento da DC que vai começar em novembro, chamado Mundo das Bestas. Pelo que pesquisei, esse vai ser um evento onde os heróis principais serão os Titãs. E nessa trama, um novo conquistador intergaláctico parecido com Starro vai invadir a Terra e transformar uma boa parte da humanidade em criaturas bestiais, por isso o nome Mundo das Bestas. As aventuras do Jonathan Kent vão continuar por lá e assim que sair, traremos para vocês. Quanto ao desfecho dessa trama, o que eu posso dizer? Eu gostei da história, gostei da arte, fiquei bem entretido do começo ao fim porque eu gosto do universo Injustice. Eu gostei da premissa inicial, que infelizmente foi perdida no segundo capítulo com a morte do Ultraman. Gostei de ver Jon conhecendo o universo de Injustice com outro Superman do mal, assim como o Ultraman. De certa forma, ele superou aquele trauma que ele tinha do Ultraman, só que com o Superman de Injustice. Eu acho que foi essa a visão de Tom Taylor. No entanto, eu achei a história desperdiçada um pouco, porque ela acontece no passado e, como sabemos, esse Superman ainda vai continuar do mal. Então, tanto faz como tanto fez.
Cantamos a bola que não haveria batalha entre Jon e Superman, também não houve batalha entre o Jon e o Damian, e apesar de combinar aqui, esse desfecho pode ser um tanto bem decepcionante para alguns. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa história, desse final, se gostaram, não gostaram. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!